Agora a próxima palestra sou eu que vou dar. Futuro da indústria de confecção, na verdade, é a evolução da indústria de confecção. A gente não está aqui para falar de equipamentos, como que evoluiu nos últimos anos, mas olhar um pouquinho a evolução desse mercado. E a gente não pode falar da indústria de confecção sem contar um pouquinho da história da Electra, porque a gente está no mercado já há mais de 40 anos. E a Electra foi criada em 1973 com duas soluções, um plotter e uma mesa digitalizadora, por isso o nome, que é Lecteur e Traceur. Então essa tecnologia já está no mercado desde 1973 e a gente se surpreende andando pelo mercado que muita gente ainda usa essa tecnologia. Faz o molde à mão, digitaliza e faz o plotter, né? E isso não é muito produtivo. Em 1976, nós já lançamos a primeira solução de modelagem totalmente digitalizada. Em 1980, a solução de design. E em 86, iniciamos as nossas atividades no mercado CAM, que são os equipamentos. E lançamos em 1973 a Vector, que é a máquina de corte que muitos de vocês aqui hoje têm em suas fábricas. Desde 1996, nossas soluções já possuem os links inteligentes na modelagem, que é a modelagem avançada, onde todas as partes da modelagem são interdependentes, facilitando muito e eliminando muito erros no mercado. E agora, em 2015, as nossas soluções estão muito mais elaboradas, com soluções para gerenciamento do ciclo de vida do produto, e todas as nossas soluções dentro do conceito de Lean Manufacturing e desenvolvimento de produto Lean. Então, são mais de 40 anos de inovação no mercado. A Electra é uma empresa francesa e o nosso diferencial é o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aproximadamente 10% da nossa receita é investida em pesquisa e desenvolvimento no nosso centro de tecnologia em Bordeaux, na França, onde nós temos 260 engenheiros diariamente em contato com os nossos clientes para desenvolver novas soluções. A Electra é uma empresa dirigida pelo marketing, então nós pesquisamos muito a necessidade do mercado para desenvolver nossas soluções. E nossa missão é simples, é oferecer às marcas, varejos e fabricantes de moda soluções integradas para gerenciamento de coleções, concepção e desenvolvimento de produto e produção, para que superem com excelência os desafios do século XXI, que não são poucos, né? E para isso a gente precisa pensar na dinâmica da mudança. Aqui nós temos Xangai em 1990 e 2010. Então o mundo mudou muito e os negócios também, né? O Marcelo contou muita coisa aqui para nós. Hoje a gente tem um mundo globalizado. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo sem sair da minha sala. Se eu quiser fazer um passeio por Fernando de Noronha, hoje eu posso mergulhar em Fernando de Noronha sem sair do meu sofá. Os consumidores estão empoderados, eles têm as informações de onde eles estiverem. Então a gente tem uma revolução digital. Nós temos a geração millennials, que são os jovens que nasceram no final dos anos do século passado, início desse século, que têm um comportamento completamente diferente e vão ter grande força de consumo. E a questão da responsabilidade social, que todas as empresas têm que tomar cuidado e estar muito atento, né? Os consumidores hoje, eles estão muito mais ativos, como a gente já falou. E eles têm um poder, né? Hoje os consumidores, eles são omniconsumidores. Eles publicam todas as suas experiências nas redes sociais.
Então, as marcas e o varejo tem que estar muito atento. Se eu tenho uma experiência no Airbnb, que eu vou passear em um lugar e alugo um quarto na casa de alguém, eu coloco lá. Então, os consumidores, eles têm muita influência e estão mudando o modelo de negócio, tanto das marcas e varejo, quanto dos fabricantes. Muitos consumidores testam produtos e postam suas experiências, e com isso, essas opiniões na rede social gera uma grande mudança. O crescimento dos países emergentes. A indústria da moda e do vestuário é uma indústria responsável mundialmente por gerar 1,2 trilhões de dólares. E deverá gerar um crescimento de 2 dígitos até 2020. E grande parte desse crescimento vem dos países emergentes, da América Latina e da Ásia. E o que está acontecendo é um fator muito interessante. A China já não é mais um país exportador. Lá tem um mercado interno gigante, e eles passaram de produtores para consumidores. E muitas empresas chinesas que antes só produziam para exportar, clientes nossos, hoje estão focados em desenvolver moda para o mercado chinês. O poder de consumo está crescendo muito na China, e com isso eles têm uma capacidade imensa de consumo. Só para vocês saberem, alguém sabe onde é Tianjin, na China? Tianjin é a 4ª maior cidade na China, e seus moradores geram receitas na compra de vestuário maior do que a Suécia. Em 2025, Tianjin estará entre os 20 mercados de vestuário no mundo. Então, hoje a China, para nós aqui no Brasil, é um mercado potencial, e não só um mercado de produtores de moda, de vestuário. Os millennials. Como eu já falei, os millennials são os jovens que nasceram no final do século passado, início do século XXI, e eles compõem um terço da população mundial. Isso significa 2,5 bilhões de jovens que começam a ter seu próprio dinheiro e poder de compra. E como que eles fazem? Tudo que eles compram, eles pesquisam nas redes sociais. Hoje, os millennials, ao invés de ter, eles preferem ter a experiência. Nos Estados Unidos, os jovens com 16 anos, antigamente ganhavam um carro. Hoje, eles não querem mais carro, eles querem uma conta no Uber. Ou seja, mudou. Eles não ficam em hotéis, eles ficam nos Airbnbs em todo o mundo. Então, geram novos modelos de negócio. E os blogs e os twitters de moda, aqui 958 milhões de resultados de fashion blogs e 2 trilhões e tantos de twitters de moda. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse comportamento. Falando um pouquinho sobre o mercado. Algum tempo atrás, a gente tinha os modelos de negócio bem definidos. Os varejos vendiam, não tinha que se preocupar com nada, era só comprar e vender. As marcas e os fabricantes, cada um com seu negócio bem definido. Hoje em dia, com toda essa mudança, a gente vê um mercado, um modelo de negócio híbrido. E a gente tem vários exemplos aqui na sala, de empresas que fabricam, estão no varejo, investem mais e mais em tornar a sua marca com posicionamento fashion, e isso gera novas necessidades. Primeiro, reduzir o custo, sempre. A gente tem que reduzir o custo de produção, e como o Marcelo colocou, não é fazendo um produto mais barato, tirando um botão e colocando outro mais barato. E sim, pensando nos processos. Maior controle de toda a cadeia, agora,
se uma empresa ela produz, ela vende, e ela ainda tem que ter um posicionamento de marca fashion, tem que ter controle de todo o processo. As empresas hoje estão mais e mais focadas em processos. E o tempo é a nova moeda. A gente tem que fazer tudo mais rápido, em menos tempo, o tempo é fashion. Um zoom no mercado de moda e confecção. O mercado cresceu em 32% de peças produzidas, isso mundialmente, de 2008 para 2016. As principais regiões produtoras. A China continua sendo um grande polo, mas o Brasil tem uma parte importante, e como eu já falei, a China não é mais um país tão barato para se produzir. A vantagem do custo de produção na China sobre os Estados Unidos diminuiu para menos de 5%. Hoje está tendo um movimento de volta da indústria para os Estados Unidos. O México atualmente apresenta menores custos de produção do que a China. E hoje a gente tem opções de custo alto e baixo de produção em todos os lugares do mundo. O sourcing próximo é cada vez mais importante. Foi feita uma pesquisa pela McKinsey & Company se é importante ter a produção próxima. E aqui, de todas as empresas, 69%, as empresas que têm um valor mais agregado, 53%, e o que trabalha no mercado, 85%. Então, na verdade, ter um sourcing próximo é muito importante para todas as empresas. A América do Norte foi a principal responsável, a pioneira em iniciar suas produções na China. Interessante, nos Estados Unidos, as 10 marcas femininas mais importantes são americanas. E aonde o mercado de luxo ainda tem um grande potencial, porém, o mercado fashion, prêt-à-porter, já está sofre muita concorrência. A Europa seguiu rapidamente essa internacionalização de produção e a gente vê várias marcas europeias desbravando o mercado em outros países devido à situação econômica. E a China tem um grande crescimento do mercado doméstico e a gente vê marcas chinesas na Europa agora, não porque vende, mas porque os chineses vão para a Europa, veem as marcas lá e quando voltam para casa compram. Então, essa é uma estratégia para começar a desenvolver o mercado de moda na China com as marcas chinesas. E no Brasil? Eu vou apresentar aqui um resultado de uma pesquisa que nós fizemos com o IEM no final de 2013. A indústria têxtil teve início no Brasil há 300 anos, na época da Segunda Guerra Mundial. O Brasil era um importante polo têxtil porque oferecia os tecidos e daí, depois disso, houve uma decadência na indústria. Porque falta de políticas governamentais, falta de apoio do governo e houve uma falta de consenso em como sustentar essa indústria. Que a partir dos anos 70 teve um declínio muito grande e hoje a gente vê como essa indústria está sofrendo aqui no Brasil. Nós temos também as leis trabalhistas, que são muito complexas, e não ajudam muito as empresas brasileiras. Um fator interessante é que aqui no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas e metade da população tem menos de 30 anos de idade e nós temos um potencial imenso, como o Marcelo mostrou, de outras regiões para nós desbravarmos. Nós somos uma região produtora como poucas
que tem empresas verticalmente integradas. E para isso a gente tem conhecimento, nós temos os talentos necessários e os recursos. No varejo, a gente vê nos últimos anos o surgimento de sofisticados polos industriais, como nós temos aqui nessa região, e grandes varejistas. A gente tem 25.627 empresas hoje. Eu chequei esse número com o IEM, até estava conversando ontem com o Marcelo, quando nós fizemos, falei, o número de empresas era maior. Então, diminuiu o número de empresas. Era 26 mil e alguma coisa. E diminuiu também o número de médio e grande empresas. Hoje são 748. E o Sudeste é a maior concentração. Quais os desafios da nossa indústria aqui do Brasil, né? A gente tem um varejo único em constante evolução, quinto maior do mundo, 200 milhões de pessoas, metade da população com menos de 30 anos. É um desafio vender para o país todo, por causa do tamanho do nosso país, a diversidade cultural e climática, biotipos diversos. A gente não consegue vender a mesma roupa no Nordeste e no Sul. Então, são os mercados de nicho, a gente tem que conhecer muito bem, estações opostas. Interessante é que 85% das pessoas vivem em áreas urbanizadas. Isso daqui foi um estudo do Boston Consulting Group, que em 2020, uma empresa terá que estar presente em mais de 400 cidades para atingir 75% da população, em comparação com 229 cidades em 2000. E cerca de 50% dos gastos de vestuário serão provenientes dessa região. Então, a gente tem um mercado imenso a ser explorado. E, geralmente, a gente fica focando São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste, mas o Nordeste e o interior é um mercado gigante e tem muita gente ganhando dinheiro. Infelizmente, nós acostumamos o nosso consumidor com a liquidação. É lógico que esse ano foi um ano ímpar, mas a gente que acostumou mal o consumidor. São poucas as empresas que não colocam suas roupas em liquidação. Então, e a gente tem um imposto muito alto, uma administração complexa, mas também não adianta ficar pensando nisso. A gente tem que arrumar modos de superar. E o mercado de consumo aqui vai subir bastante. Um fator importante é a necessidade de uma cultura educacional em moda mais forte, consistente e holística. A gente tem que parar de produzir designers e produzir profissionais com uma visão holística sobre a empresa, sobre o processo industrial, desde o design até o chão de fábrica. A gente visita várias empresas e nos surpreende toda vez que a equipe de estilo não conversa com as equipes de modelagem. Isso acontece mais do que a gente imagina. Talvez não aconteça nas empresas de vocês, mas acontece muito. Então, a academia tem esse papel muito forte de preparar um profissional mais holístico, com toda essa visão. Hoje a gente tem 250, eu acho, escolas de moda no Brasil. Teve um boom imenso desde o início do ano 2000, mas a maioria ainda é design de moda. E a modelagem é en passant. Da carga horária dos 4 anos, sei lá, 50 horas são dedicadas à modelagem. Pelo meu conhecimento, nós temos uma instituição com o bacharelado em modelagem, que é o Senac de São Paulo. Não sei se tem outra, mas isso é o que a gente conhece. Todas as outras formam design de moda. Eu fiquei muito feliz quando eu estava lá no Paraná, em Curitiba, no Senai de Curitiba, conversando com o coordenador. Ele falou, não, mas o nosso curso
de design de moda, mas nós damos muita importância para a modelagem. Então, eu acho que esse é um movimento que está acontecendo e é muito importante para o nosso mercado. E aqui no Brasil a gente ainda tem um processo de desindustrialização do nosso país, infelizmente. Muitas empresas estão mandando sua produção para fora, mas é algo que a gente agora tem que analisar para ver o que vale mais a pena. O diferente, como a gente viu, é importante estar mais perto de casa. Aqui a pesquisa que nós fizemos. A gente estudou 100 empresas de médio e grande porte que não são nossos clientes, tá? E o que a gente descobriu? A maioria tem departamento de design, desenvolvimento de produto, que é a modelagem, risco e corte, costura e acabamento. Mas o nível de tecnologia. Na área de desenvolvimento de produto, 84% usam software de modelagem. Mesmo os básicos, eles usam software de modelagem. A gente não conseguiu avaliar se esse software de modelagem é só para gradação ou se é desde a parte da criação do molde. E 16% manual. O risco já é bem automatizado, 81% e 9%. Porém, olha a sala de corte. Isso são médias e grandes empresas. Tem um nível de automatização muito baixo. Somente 33%. E o design, menor ainda. 76% das empresas ainda fazem o design manual. Qual é a nossa leitura? Na parte de desenvolvimento de produto, é muito complexo gerenciar todas as tabelas de medidas, a gradação. Então, o software utilizado ajuda bastante, né? E tanto também no risco. Porém, como não é um sistema integrado, isso significa que ocorrem muitos erros e retrabalhos nesse processo. Porque se eu tenho uma modelagem, o meu design é manual, eu vou passar a informação para a modelagem, com certeza vai ter erro aí. Porque não é uma operação simplificada. Aí depois eu tenho que passar a informação para o risco e para o corte. Então a gente entende que com esse cenário tem muita melhoria para acontecer aqui no nosso país. A gente sabe que é um país que tem uma indústria jovem, comparada com outros países, mas muita melhoria. E essa melhoria vem de uma plataforma de gestão integrada do ciclo de vida. Enquanto países como Estados Unidos já estão na 4ª geração desse sistema, aqui no Brasil, pouquíssimas empresas começaram. Assim, dá para contar no dedo as empresas. E agora que a gente está percebendo um movimento das grandes empresas em integrarem toda a plataforma de gestão. Então, quando que acontece a evolução da indústria, dos processos? Acontece quando a gente tem operações enxutas, que tudo que não agrega valor é descartado. Quando nós temos um desenvolvimento de produto ágil, uma cadeia de suprimento ágil, e tudo isso integrado, para simplificar. Vou contar aqui, mostrar para vocês um caso de sucesso. A FNF é uma marca da Tesco. A Tesco é a 2ª maior rede de varejo do mundo, ficando atrás somente do Walmart. Eles têm uma marca que é essa FNF, que vende em vários países da Ásia, em vários lugares. E qual era o objetivo? Eles tinham muito problemas com o caimento das roupas. Como eles mandavam a produção e o desenvolvimento para diversos fornecedores, eles não tinham uma consistência, na vestibilidade. O lead time deles de entrega era um pouco alto também. E eles não conseguiam responder às novas tendências, porque essa marca, a FNF, é uma marca fashion. Os desafios,
vestibilidade inconsistente. Então, cada fábrica criava sua modelagem a partir das tabelas de medida. E era uma tabela de medida muito antiga. Desde 1958, eles usavam a mesma tabela. E o que acontecia é que eles tinham várias sessões de prova, e as sessões de prova eram todas na Inglaterra. Isso aumentava muito o lead time. Eles resolveram fazer um teste. Então, comprovar que as amostras em 3D e físicas eram exatamente iguais, avaliar o número de pilotos a serem aprovados versus os liberados, e verificar se os fornecedores poderiam utilizar a modelagem FNF e ter uma avaliação. Então, eles resolveram integrar esse sistema e utilizar o 3D. Então, aqui alguns testes. Eles tinham o design, a prova e a amostra, né? Na parte infantil, eles utilizaram para fazer a gradação, o que é um grande desafio para os que trabalham aqui com a marca, com moda infantil. Vocês sabem que a gradação é um grande desafio. E quando eles entraram, focavam mais no mercado fashion, eles conseguiram ter um lead time de 7 dias, desde a nova criação, prototipagem até a peça piloto. Então, para eles, isso era um grande ganho. O resultado, eles atualizaram e padronizaram todos os tamanhos com as novas medidas. Eles conseguiram ter 27 modelos totalmente aprovados e gradados em 6 semanas, sem ter que ir sempre para a prova da Inglaterra, né? 81% era aprovado na primeira prova e 19% na segunda. E aqui eles reduziram o número de provas de 1.8 para 1.2 modelos. Então, numa produção gigante, imagine o quanto de economia eles tiveram só em peças de prova, em prototipagem, né? O objetivo do 3D não é eliminar a prova física. O objetivo do 3D é eliminar algumas provas, né? Porque muitas vezes as empresas têm a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova, a quarta prova. Então, eles conseguiram passar de 1.8 para 1.2. Tiveram ganhos de milhões de dólares. Eu vou passar aqui para vocês o vídeo. FNF is a global fashion brand which is sold in Tesco stores. We sell all around the world, so there's constantly new designs. Now that we're in many marketplaces throughout the world, what we've got is customers of different shapes and sizes. People in Vietnam don't need the same styles or sizes that we need in the UK. So what we need to be able to do is have more flexibility in the way we make samples and prototypes. When they told me I was going to be working on Lectra, I was very excited about this. When I saw the whole thing in Bordeaux, it was just amazing. Not only will we be able to use the Lectra Modaris for our technical needs, but we'll also be able to use it for design purposes. It's brilliant for designers. It enables them to visualize what their initial concept is going to look like before it even goes out to the suppliers. Especially when we have all over prints that change at large scales, it's really essential that we can see what each print looks on each size. We've been using Lectra for 18 months, and our first major project was for children's wear. Recently there'd been a new study done to see what were the size and shape of children in the UK. The last time this was done was 1955. So we needed to regrade all of our product. What Lectra enabled us to do was to fit the product in the virtual reality across the whole size range. We were the only retailer in the UK to get this summer range fitting the modern child as opposed to the child of 1955. The processes have definitely changed. I think companies are having to re-look at the ways they're working to ensure they have got the latest trends, they've got the latest thing that the customer needs. We want to be able to sell a product that's in fashion in that season, not in the next season. Lectra does speed that process up. You can make a pattern, I can check the fit, and if I'm happy with the fit, I'm confident to send it out to a factory. Hitting the right season by getting this first sample right makes a massive difference. We can get product in store within 4 weeks.
We've just started in the USA. Lectra is definitely a part of the plan to grow. We would not want to be without it now because it makes our lives, all of our lives, so much easier. If we can use Lectra to do one virtual fit approval without having to cut any fabric anywhere in the world, that will transform the way that we do business. A palavra é transformar a maneira que a gente faz os negócios, né? E na Lectra a gente acredita muito que os novos modelos de negócio trazem mais transformação do que a tecnologia. A tecnologia, ela ajuda a empresa a se transformar, mas só a tecnologia sem investimento em expertise, em treinamento de sua equipe, em acompanhamento, às vezes até atrapalha. É por isso a gente acredita na tecnologia, mas um dos nossos valores também é transformar o modelo de negócio. Então é isso que eu queria passar aqui para vocês. Eu deixo o meu e-mail. A gente agora vai para o nosso intervalo. A gente vai ter um intervalo de 15 minutos. Então voltamos às 11 horas. Obrigada.